Salve Maria, pessoal. Sou segundo católico. Estamos começando mais um Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou Juninho Alves e estaremos juntos nessa jornada em busca dos tesouros da fé católica. E hoje a Divina Providência nos traz um grande tesouro, né? Professor Eduardo Faria aqui conosco. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui, professor. Muito obrigado, o prazer é meu e eu que agradeço o convite. Graças a Deus deu certo, né? Amém. Na correria mais deu, né? Deu. Graças a Deus, deu certo. E o podcast dá certo e acontece, chega até você, graças, como eu sempre digo, primeiramente à Divina Providência e segundo a nossos apoiadores. Então, a toda a tua Maria está conosco desde o início do podcast. Vai estar aí o QR Code, você aponta a câmera do seu celular para o QR Code, vai lá para o link do Instagram, na bio, clica no WhatsApp, no link da bio, vai para o WhatsApp e diz lá que eu quero meu desconto de 10%. Para comprar o quê? Lá você pode comprar a sua cadeia de consagração a Nossa Senhora, você que já é consagrado, ou que quer se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís Guinon de Montfort. Você tem todo tipo de cadeia, pulseira, vários itens de devoção a Nossa Senhora. E o mais legal da pulseira é que você pode personalizar. Tá aqui a minha, ó, tem Nossa Senhora de Fátima. Você escolhe o título mariano tem que você quiser. São José, você pode colocar São Bento, São Miguel Arcanjo e o título mariano que você quiser, né? E também os títulos de São José, né? A consagração Isso, a consagração a São José. São José é bastante difundida aqui na nossa região, graças a Deus. Espero que Brasil afora também. Você também pode adquirir lá. E você tem o desconto de 10% dado pelo Ecclesiancast. Toda a tua Maria banca lá o desconto de 10% da gente, beleza? E também, se você tem o desejo de nos ajudar, né? Vai estar também daqui a pouco na tela o QR Code para doação ao podcast, né? Graças a Deus a gente tem essa estrutura aqui maravilhosa, qualidade excelente de áudio, de vídeo, o estúdio aqui de Cássio que nos acolhe, mas tem custo. Então, se você acompanha nosso conteúdo, cresce com ele, conosco e quer nos ajudar, fique livre, aquilo que o teu coração mandar pode nos ajudar. É isso aí. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao episódio depois da correria grande que foi hoje, o dia do senhor. Mas obrigado por ter aceitado o convite. Eu queria que o senhor começasse, obviamente, como o Juninho já falou no início aqui, quase todo mundo meio católico já conhece o testemunho do senhor, graças a Deus, mas muita gente ainda não, né? Principalmente do público aqui do Eclésia. Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da história do senhor. Perfeito. Bom, mais uma vez, obrigado por me receber. De fato, muita correria, mas é uma alegria estar com os irmãos que eu admiro tanto, tá? Eu sou professor Eduardo Faria, eu sou casado com a Natália, tenho 4 filhos, Natália está grávida do 5º, pela graça de Deus, está chegando aí. E muita gente me conhece porque eu fui pastor da igreja presbiteriana durante 10 anos da minha vida. Eu fui presbiteriano durante 22 anos, dos quais 10 eu fui pastor. E depois de uma jornada de anos estudando a fé católica, eu decidi tornar-me católico. Eu entendi que a Igreja Católica é a igreja que o Senhor Jesus fundou. E sendo assim, era uma necessidade tornar-me católico. Foi uma decisão que me custou muito, em todos os sentidos, mas foi a melhor decisão da minha vida. Foi tornar-me católico. E desde então, a gente pode até conversar sobre isso ao longo da entrevista, mas de uma forma bastante orgânica e até inusitada, eu me torno professor de teologia católica, eu me torno um influenciador nas redes sociais a serviço do catolicismo. Eu digo que foi orgânico porque eu não busquei isso, né? Me buscaram, as coisas aconteceram naturalmente, mas eu faço com muito gosto, porque falar da nossa fé, falar do amor que nos alcançou e nos transformou, enche o nosso coração, né? Então, resumidamente, eu sou o ex-pastor que se tornou católico. Já faz quantos anos desde a conversão do senhor? Olha, faz 6 anos. 6 anos. Foi em 2019 a minha conversão. Eu fui oficialmente, né? Minha primeira comunhão foi no advento de 2019. Então, vamos dizer, a gente está no meio do ano aqui, 5 anos e meio, vai fazer 6 anos no fim do ano. Quais foram as maiores diferenças que o senhor percebeu assim, depois da conversão da igreja presbiteriana para a igreja católica hoje? Quais são as principais diferenças? É muita coisa, né? Eu costumo dizer que a igreja presbiteriana,
o que ela tem de certo, ela herdou da Igreja Católica. Né? Assim, é uma igreja que crê na Santíssima Trindade, herdou da Igreja Católica. Crê nos dogmas cristológicos, né? Herdou da Igreja Católica. Tem as escrituras, pelo menos boa parte dela, herdou da Igreja Católica. Então, a Igreja Presbiteriana, o que ela tem de bom, ela herdou da Igreja Católica, mas não é uma igreja, né, no termo estrito, falando estritamente, porque a igreja só tem uma, né? É uma comunidade. Mas o presbiterianismo, eu diria que, dentre as principais diferenças que em relação ao catolicismo, eu acho que são as diferenças do protestantismo como um todo, né? Nega o sacerdócio, nega o santo sacrifício da missa, nega a figura do Papa como pastor universal do rebanho, nega os sacramentos. E eu acho que eu poderia ficar com essas três aqui. Negar os sacramentos, negar o sacerdócio, e dentro dos sacramentos o santo sacrifício do altar, e negar o papado. A questão do batismo, como é que é na igreja presbiteriana? Existe o batismo infantil ou é só adulto já? A igreja presbiteriana corretamente batiza crianças. Batiza crianças recém-nascidas. Isso é uma coisa interessante, porque de novo, igreja aqui é um termo que eu estou usando de uma forma bem livre. Para deixar mais didático para o pessoal. Não são igrejas propriamente ditas, tá? A igreja é só a Igreja Católica. Mas as denominações protestantes oriundas do protestantismo do século XVI batizam crianças. Talvez o pessoal que está nos assistindo pense que tem muita gente que vai até... Caramba, nunca ouvi falar dessa história, né? Não, protestante não batiza criança. Uhum. Né? Não, sim, protestante batiza crianças. Presbiterianos batizam crianças, luteranos batizam crianças, anglicanos batizam crianças. A decisão, né, de não se batizar mais crianças, essa postura absolutamente herética, terrível, negar uma bênção dessa, negar o pertencimento ao povo de Deus, aos nossos filhos, isso surge só num segundo momento, com o surgimento dos batistas, que são uma dissidência do anglicanismo. E a gente tem que lembrar também que quando surge os batistas, não confundir com os anabatistas. Eu vejo muita gente na internet confundindo anabatista com batista. Apesar da semelhança do nome, são duas coisas diferentes. Os anabatistas foi um movimento radical do século XVI, de reforma religiosa, que inclusive Lutero mandou matar. Exatamente. Tá? Os batistas são uma dissidência do anglicanismo, já no século XVII. E o que acontece? Século XVII, século XVIII, a gente tem o crescimento do individualismo e do racionalismo. E o que é negar o batismo de crianças, se não essas duas coisas? Individualismo e racionalismo. Eu não batizo criança. Por quê? Porque ela tem que crescer e ela decidir ser batizada quando ela elaborar formalmente a fé em Cristo. Individualismo, ela tem que querer, e racionalismo, ela tem que elaborar a fé. Ao passo que a fé cristã é comunitária. Eduardo, mas para batizar tem que ter fé. Eu sei que tem que ter fé. A criança é batizada na fé dos pais, na fé dos padrinhos, na fé da comunidade. Porque se o batismo marca a nossa inserção no povo de Deus, se o batismo marca o nosso novo nascimento... Aliás, detalhe, eu estou falando como um presbiteriano aqui. Porque como presbiteriano eu dizia, o batismo marca o nosso novo nascimento, a nossa inserção no povo de Deus. Hoje, como católico, não é marca, ele causa. O batismo causa o novo nascimento, causa o pertencimento ao povo de Deus. Eu vou negar isso para o meu filho?
Então eu pertenço ao povo de Deus e o meu filho é um pagãozinho? Não. Ora... Espera um pouquinho a graça, quando tiver 15, 16 anos você vai ter essa graça, né? Eu não faço isso com meu filho em outras áreas. Eu não espero ele decidir se ele quer escovar dente, se ele quer tomar a vacina do sarampo. Se ele quer comer. Se ele quer comer, se ele quer ser tricolor, né? Fluminense. Uma tristeza. Né? Olha aí. Eu não espero ele decidir. Né? Eu já comprei a camisa do Flusão pra ele. Um flamenguista, um vascaíno e um tricolor na Olha rua. aí. Tem algum botafoguense passando por aí, né? Pra completar os 4. Pois é. Então, é uma incoerência total. Eu vou deixar o meu filho decidir. E tem uma outra coisa também. Nessa de deixar a pessoa decidir se ela quer ser batizada ou não quando ela crescer, e os nossos irmãos que têm algum tipo de deficiência mental, que nunca conseguirão elaborar com palavras, racionalmente, um postulado de fé para dizer, não, eu creio que Jesus Cristo morreu por mim na cruz, eu quero receber o batismo. Você está condenando esses irmãos a nunca receberem a graça do batismo. Então, é algo muito, muito ruim. Mas por que eu dei essa volta toda? Para dizer que as denominações que surgem com o protestantismo batizavam crianças. Num segundo momento, surgem denominações que não batizam crianças. Isso mostra a falta de unidade no protestantismo. E hoje nós já temos aí o segundo momento, o terceiro, o quarto, o quinto, milésimo. Exatamente. Aí eles vão se microfragmentando até o infinito, né? Professor, a gente estava falando um pouco sobre o sacramento, acho que a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, mas eu queria só voltar um pouquinho quando o senhor falou do seu testemunho, que eu já tive a oportunidade de assistir. O senhor falou que uma das coisas que fez o senhor começar a mergulhar foi essas divergências, né? Sim. Umas igrejas batizam, outras não, por que sim, por que não. Eu queria que o senhor falasse só um pouquinho pra gente como foi, digamos, que esse bichinho da curiosidade né? Que foi que lhe tocou e fez com que o senhor começasse, não, vou estudar para ver onde é que está a verdade. Então, eu tive um encontro muito marcante na minha vida no ano de 2015. Está fazendo 10 anos agora. Esse encontro aconteceu na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Estava acontecendo lá um congresso para pastores e veio um pastor batista dos Estados Unidos para dar uma palestra. E eu era o tradutor, eu fui contratado para ser o tradutor desse pastor. Eu faço tradução consecutiva, né? Que é aquela tradução que eu subo no palco com o palestrante e vou traduzindo a palestra dele. Inclusive, ano passado, o Scott Hahn esteve no Brasil, eu fui o tradutor dele. Em 2015, eu era o tradutor desse pastor batista. A gente estava almoçando juntos. Ele um pastor batista e eu um pastor presbiteriano, né? Sabe aquela piada assim? Um padre e um rabino entraram num bar. Um pastor presbiteriano e um pastor batista entraram num bar. Qual que é o assunto? Batismo infantil. Não tem outro. Inclusive, depois eu quero falar um pouquinho do livro, porque eu narro nesse livro aqui com detalhes essa história. A gente sentou para almoçar e o assunto surgiu, o batismo de crianças. E como quem está nos acompanhando aqui já percebeu, eu defendi muito apaixonadamente o batismo de criança. Naquela época eu já achava um absurdo. Eu achava uma negligência com as crianças negar-lhes o batismo. Essa era a minha visão enquanto pastor presbiteriano. E ele, como pastor batista, ele achava que era um absurdo batizar crianças. Porque ele falava, não, sem a pessoa ter uma fé individual, o batismo não vale de nada, então você está fazendo a pessoa acreditar que ela é batizada sem ser. E a gente começou a conversar sobre esse assunto e o assunto começou a discussão começou a crescer e virou uma discussão e tinha um monte de gente ao redor assistindo, um monte de pastores ao redor e a gente lá debatendo, eu citando uma série de versículos bíblicos, ele citando uma série de versículos bíblicos. Eu citava a Bíblia para defender o meu ponto, ele citava a Bíblia para defender o ponto dele, até que eu lancei um argumento que eu tinha certeza que faria com que eu ganhasse a discussão. Eu disse para ele, já há registros de batismo infantil no século II. Por que a importância disso, né, do século II? Porque eu aprendi e ensinava que a igreja que Jesus fundou
foi fiel no século I, século II, século III. No século IV, com a conversão de Constantino, ela se corrompeu. Então, antes do século IV, a igreja é uma igreja fiel, né? Eu falei, no século II já tem registro de batismo infantil. E esse é o argumento que muitos presbiterianos usam até hoje, tá? E eu falei isso para ele. Já há registros de batismo de crianças no século II. E a resposta que ele me deu foi assim, tirou o meu chão, fez o meu queixo bater no chão. Ele falou assim, Eduardo, você está certo. Mas se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, você vai ter que aceitar também imagens, devoção a Maria e oração pelos mortos. E nem por isso você aceita essas coisas, ou aceita. Eu falei, como é que é? Eu nunca tinha... what? How come? What do you mean? Ele falou assim, é isso mesmo. Aí ele repetiu. Se você for usar o argumento, aí ele falava ancestrality, da ancestralidade da prática, para justificar a prática, você vai ter que aceitar oração pelos mortos, imagens e devoção a Maria. E nem por isso você aceita essas coisas. My Presbyterian friend, meu amigo presbiteriano, e riu. E eu fiquei gaguejando, ou seja, eu perdi a discussão. Imagina assim, você está discutindo, debatendo com alguém, um monte de amigos, eu perdi a discussão. Mas ganhou alguma... Não, eu falei, eu vou investigar isso, porque não é possível. Eu nunca ouvi falar disso. Eu ouvi dizer que a igreja se corrompeu. Até hoje, eu estava lá na comunidade Servos de Maria do Coração de Jesus e contando meu testemunho, eu falei da história do príncipe, da princesa e da bruxa má. Vários contos de fadas têm isso, né? A bruxa má, ela sequestrou a princesa e o príncipe tem que ir para derrotar o dragão ou derrotar a bruxa má para libertar a princesa. Essa é a história que me contaram. A bruxa má é a Igreja Católica. A princesa é a Bíblia. E a Igreja Católica sequestrou a Bíblia. Colocou numa torre lá, colocou numa torre e começou a ensinar um monte de coisa errada pro povo. E o príncipe Lutero lutou contra a bruxa má e libertou a Bíblia. É uma história linda, só falta ser verdade. Mas eu acreditava nisso, né? Eu acreditava. Então, quando que a bruxa má sequestrou a princesa? Depois de Constantino. E esse cara está me falando que já no século II tinha devoção a Maria, oração pelos mortos, imagens. E eu vou investigar isso. E quando eu começo a investigar isso, eu descubro que é verdade o que ele tinha dito. Eu olho as catacumbas, quem está nos assistindo aí depois pode procurar no Google, digita aí Catacumba de Priscila, por exemplo, Catacumba de Calixto. Qual a importância disso? Porque eram os locais de cultos dos primeiros cristãos. Eles tinham que se encontrar em catacumbas porque eles eram perseguidos. E as catacumbas cheias de ícones, cheias de imagens. Oração pelos mortos. Sempre os cristãos rezaram pelos mortos. Os protestantes acham um absurdo rezar pelos mortos. Aliás, uma das coisas mais desagradáveis como pastor era oficiar funeral. Porque eu não podia rezar pelo falecido, porque não pode rezar pelo falecido no protestantismo. Então eu ia lá, estava todo mundo chorando. Aí eu falei, gente, vamos fazer uma oração. Aí eu tinha que rezar, mencionar o cara, mas sem parecer que eu estava rezando por ele, entendeu? Aí eu ficava, Deus... Malabarismo, né, professor? Era um malabarismo. Eu falava, Senhor, muito obrigado pela vida que esse homem viveu. Abençoe e console os familiares. Que o Senhor possa recebê-lo nos teus tabernáculos eternos, se ele creu em Jesus. Assim, tinha sempre assim que dar, aquele jeito. Mas, cara, isso hoje eu vejo uma grande bobagem, porque rezar pela alma dos falecidos é uma prática cristã desde o início. Desde o início. Né? E devoção a Nossa Senhora. Eu pego autores do segundo século, se vocês me permitem. Eu tenho uma citação aqui, já selecionada. Santo Irineu de Lyon. Irineu de Lyon,
que foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista. Olha o que ele diz. Da mesma forma que Eva foi seduzida para desobedecer a Deus, Maria foi persuadida a obedecer a Deus, por ser ela, a Virgem Maria, a advogada de Eva. Ora, Maria é advogada da humanidade, Eva é a mãe da humanidade. Porque tem uma autoridade concedida por alguém para fazer. Exato. Né? Assim, o gênero humano submetido à morte por uma virgem foi libertado da morte por uma virgem, tornando-se contrabalanceada a desobediência de uma virgem, a Virgem Eva, pela obediência da Virgem Maria. Assim é que a desobediência de Eva foi resgatada pela obediência de Maria. Com efeito, o nó que a Virgem Eva atou com a incredulidade, Maria desatou com a fé. Santo Irineu de Lyon encontra as heresias. Século II. E além de Santo Irineu de Lyon, São Justino Marte, que é antes de Irineu de Lyon, já desenvolve a teologia da nova Eva. Maria como a nova Eva. Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Isso está presente desde os primórdios da igreja. No século III, a gente tem registrado por escrito a primeira oração mariana. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Então, e uma coisa que a gente não pode esquecer, se ela está escrita no século III, ela já estava presente oralmente bem antes, né? E uma coisa que eu percebo, Júnior, é o seguinte: uma série de coisas que eu rejeitava enquanto pastor protestante era antes de Constantino. Lembra que foi Constantino quem corrompeu a igreja? Quem pagonizou a igreja, fundou a igreja católica segundo os hereges protestantes, né? Aqui eu não estou fazendo acusação de heresia formal, mas pelo menos material. Uma série de coisas que eu rejeitava era antes de Constantino. Já existia antes de Constantino, como eu citei aqui. Eu falei da devoção a Maria, as imagens e a oração pelos mortos, que foi o que aquele pastor falou comigo, mas quanto mais eu estudava, mais eu percebi que a igreja nasceu católica. A crença na regeneração batismal, que eu rejeitava, no protestantismo e até mesmo no presbiterianismo, que tem uma visão sacramental um pouquinho mais elevada que os demais protestantes, né? Não chega nem perto da igreja católica, óbvio, mas um pouquinho mais elevada que os demais protestantes. A igreja presbiteriana não crê na regeneração batismal. No protestantismo, a regeneração se dá quando o sujeito levanta a mão e aceita Jesus, né? Esse é o... no movimento protestante, inclusive moderno, assim, principalmente moderno, o que assim, levantar a mão aceitando Jesus tem uma força sacramental. Tem uma força sacramental. Quantas e quantas vezes eu via mães falando assim: nossa, eu tô rezando pro meu filho levantar a mão e receber Jesus durante o culto. Cara, o que causa o novo nascimento, isso é claro nas Escrituras, é o batismo. O batismo faz a pessoa nascer de novo, faz a pessoa receber o Espírito Santo, lava a mancha do pecado original, né? Então, eu não quero, assim, menosprezar a experiência de ninguém, mas às vezes dá-se uma ênfase, é um emocionalismo muito forte e que corre-se o risco da pessoa não criar raízes. Um sentimentalismo. Né? sentimentalismo. Então, assim... Eu sei que, às vezes, experiências emocionais e sentimentais fazem parte da jornada, mas assim, você não pode definir isso como a única regra a única régua se o Espírito Santo te tocou ou não, né? Então, a regeneração batismal, eu percebi. A crença nas relíquias, as relíquias dos santos, eles tinham grande devoção pelas relíquias. Eu, como protestante, eu desprezava as relíquias como uma superstição, assim, alguma coisa terrível, até de mau gosto, né? Pegar pedaço de osso, cabelo,
E hoje eu vejo a glória disso, né? As relíquias são coisas gloriosas, é o testemunho da virtude de Deus no corpo dos seus santos, é um testemunho da ressurreição da carne, além de ser bíblico, né? A questão das relíquias, os ossos de Eliseu, que ressuscitaram o morto, os lenços de Paulo, que curava os doentes e expulsava demônios. Então, assim, a presença de Cristo na Sagrada Eucaristia. Que mais? O primado do bispo de cada diocese, o primado de Roma. Ou seja, um monte de coisa que eu rejeitava precedia Constantino. Antes da corrupção, né? Já estava lá. Antes da corrupção. E um monte de coisa que eu aceitava era depois de Constantino. Era depois da corrupção. Ou seja, os dogmas trinitários, os dogmas cristológicos, tudo isso eu aceitava. Os protestantes aceitam isso. O credo apostólico. É lógico que o credo apostólico, os protestantes... Nem todos os protestantes aceitam, mas os que aceitam, eles têm uma interpretação muito particular de alguns artigos, né? Na comunhão dos santos, creio na Santa Igreja Católica. Muda para a Igreja Universal. Exatamente. Igreja Universal. Exatamente, né? Aí é aquela coisa, a emenda fica pior que o soneto, né? Os dogmas trinitários, os dogmas cristológicos, o cânon das Escrituras, a própria teologia de Santo Agostinho, que eu, como calvinista, os calvinistas dizem, né, que Agostinho, eles não falam Santo Agostinho. Agostinho é o grande teólogo da graça de Deus, e é mesmo. E é Dizem mesmo. que foi o primeiro protestante. Pois é. Minha nossa senhora. Você nunca ouviu esse termo, não? Eles falam. Falam que Agostinho foi o primeiro protestante. Só que é um protestante bem interessante, porque é um protestante que cria no purgatório, um protestante que rezava pelos mortos, um protestante que cria no poder das relíquias, era um protestante devotíssimo de Maria Santíssima. E que deu autoridade à Igreja Católica. Eu não creria nas Escrituras se isso não me levasse à autoridade da Igreja Católica, né? Então assim, eu percebi que mentiram para mim. Aliás, eu falei isso uma vez no Instagram e um amigo meu que é pastor falou, pô, Eduardo, você tá chamando a gente mentiroso? Eu falei, não, você não me entendeu. Não tô falando que você mentiu para mim. Mentiram para mim, mentiram para você também. O protestantismo, a narrativa é mentirosa. A narrativa é a igreja se afastou do Evangelho de Cristo de tal modo que a gente precisa romper com a Igreja Católica e voltar aos primórdios. Essa é a narrativa protestante. Isso é uma mentira. A igreja do século XVI precisava de uma reforma? Sim. Lutero fez essa reforma? Não. Ele fez um rompimento. Eu não estou negando que a igreja do século XVI precisava de uma reforma, como a igreja de todo século precisa de santos. Exatamente. Mas a igreja do século XVI, né, o século XV foi um século muito difícil para a igreja, muitos papas que não foram nem perto de ser santos, muitos papas que tinham amantes, concubinas e viviam às custas do dinheiro da igreja, exploravam o povo. Questões políticas. Como disse o padre Paulo Ricardo, né? É mais uma prova que a Igreja Católica vem de Deus. Que, apesar disso, ainda estamos aqui até hoje. O Papa Leão X, que foi o Papa que excomungou Lutero, foi feito cardeal com 13 anos de idade, porque o pai dele, o Papa da época, devia um favor pro pai dele. Enfim, tinha problemas. Isso quando alguém vira para mim e fala assim, não, porque teve Papa na Idade Média que tinha um monte de diamante, eu falei, daí, qual que é o seu ponto? Então, qual que é o problema? O que isso muda? A igreja, então, teria que parar logo em Judas, ali na traição de Judas. Né? Porque se fosse por infidelidade, já começou logo lá na Santa Ceia. Então assim, eu não nego, Segundo e Júnior, eu não nego, e nenhuma pessoa honesta nega que a igreja do século XVI precisava de uma reforma. O fato é que Martinho Lutero não fez reforma. Ele fez um rompimento. Ele rompeu, não existe. Imagina, eu vou reformar meu casamento. Eu largo minha mulher e caso com outra. Isso não é reformar o casamento. Eu vou reformar minha casa. Eu saio dessa casa e mudo para outra. Isso não é reforma. A igreja precisava de uma reforma. Quem fez essa reforma? Santo Inácio de Loyola. São Francisco de Assis. São Francisco. Não, mas São Francisco de Assis ainda foi antes. Não, antes, eu tô dizendo que falando no século XVI. De reforma como foi feita. Sim, não, mas pensando no século XVI. São Francisco Xavier,
Santo Inácio de Loyola, pensando aqui em santos do século XVI. Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz... São Felipe Neri. São Felipe Neri, chamado de terceiro apóstolo de Roma. O meu caçula chama Felipe por causa do São Felipe Neri. O cara queria... O cara, né? Eu me refiro a São Felipe Neri como cara, né? Amizade, né, professor? Amizade. O cara queria ser missionário nas Índias. E Deus falou, não, você vai ficar em Roma. E ele é chamado hoje de terceiro apóstolo de Roma. Ele transformou aquela cidade. Né? Primeiro São Pedro, São Paulo e Felipe Neri, né? Uma coisa incrível. Então São Felipe Neri, São Pio V, enfim, e tantos outros que Deus levantou no século XVI, estes reformaram a igreja, estes pagaram o preço com jejuns, orações, pregações, fidelidade e sangue, perseguições, e reformaram a igreja. E tem uma coisa, gente, que muita gente não sabe. Muita gente não sabe. O Papa Leão X, que foi o Papa... Ele era um playboy. Ele era um bom vivant. Ele era mais dedicado em comprar obras de artes, em financiar artistas, em julgar, em participar de corrida de cavalo e tal... Mas depois dele, surgiu um Papa Santo, Papa Adriano. E o problema é que ele viveu pouco tempo. Eu acho que ele viveu 11 meses só. Mas eu não sabia disso, eu descobri depois, deixa eu ver se eu acho aqui, porque o Papa Adriano, ele... No ano 1522, ou seja, Lutero iniciou sua revolta no ano 1517. No ano 1522, na Dieta de Nuremberg, o Papa Adriano VI disse as seguintes palavras: reconhecemos de todo o coração os pecados dos sacerdotes e dos bispos. Sabemos que nesta Santa Sé deram-se muitas abominações por muitos anos, abusos em questões espirituais, contravenções em relação aos mandamentos, que causaram a fúria. Todos nós, os prelados e o clero, desviamo-nos do caminho justo, e há muito tempo não havia um que praticasse o bem. Portanto, devemos todos honrar a Deus e humilhar-nos diante dele. Cada um de nós deve se considerar o motivo da sua própria queda e julgar a si próprio, assim como seremos julgados por Deus no dia da sua ira. Por esta razão, olha o que o Papa Adriano fala agora. Por esta razão, eu me comprometo a empregar todos os esforços para, primeiramente, lapidar a corte romana, onde todo esse mal se iniciou. E então, como daqui partiu a doença, daqui também partirá a cura e a renovação. Eu me comprometo a gerir o papado, não no sentido da ambição pessoal pelo poder, do enriquecimento dos nossos parentes, mas sim para conceder novamente à igreja, esposa de Deus, sua antiga beleza. Que coisa bonita, né? Sensacional. Que coisa linda. Ele estava disposto, ele reconhece, ele pede perdão, ele queria, isso sim, fazer uma reforma. Sabe como que Lutero responde? Ele faz um panfleto, naquela época a imprensa estava a todo vapor, ele faz um panfleto chamado A Figura Pavorosa do Asno de Roma. Era um asno, né? Era um desenho de um corpo de mulher, cabeça de asno, simbolizando o Papa. Então era corpo de mulher bem sensual, a cabeça de um asno com a tiara papal, né? A mão era um casco de burro, ou seja, ele debocha. O pessoal fala, não, Lutero... Isso, cara, é uma coisa que me deixa assim... Querem santificar Lutero agora, não, depois porque eles falam 600 assim... anos. Porque eles falam assim, Lutero queria reformar a igreja.
Só que a igreja foi intolerante e expulsou ele. Quem faz isso quer reformar a igreja? Né? Quem faz um trem desse aqui quer reformar a igreja? Infelizmente, o Papa Adriano VI, ele morreu poucos meses depois. E depois dele veio um Papa também complicado, né? Mas eu disse tudo isso para reforçar o meu ponto. Eu não nego que a igreja precisava de uma reforma. O fato é que Lutero não fez reforma nenhuma. E se a pessoa acha que não vou sair da igreja católica porque tem muito problema lá, eu vou para outra. Vai em frente. Você vai ver se lá no seu mundinho não vai ter problema nenhum. O Tom Sheik diz, né, que muitas pessoas que querem, enfim, não querem para a igreja católica porque tem hipócritas. Pode vir, tem lugar para mais um, tem, né? Tem lugar para mais um. E é interessante essa divisão, porque todas as denominações, eu não vou falar mais igreja, porque se eu estar correto, a igreja só tem a católica, mas todas as denominações que se dividiram da igreja católica acabaram se dividindo em muitas outras. Ah, sim. Elas se esfarelam naturalmente sozinhas. A própria igreja luterana se dividiu, aí depois da divisão da igreja luterana, a anglicana se dividiu em muitas outras. Isso no tempo de vida de Lutero. Exatamente. E ele fica furioso. Ele fala, hoje em dia, qualquer caipira se acha no direito de interpretar a Bíblia. É muita hipocrisia, né? Não, mas é porque o Lutero não queria que o povo interpretasse a Bíblia sozinho. Lutero queria que o povo concordasse com a interpretação dele. Exato. Mas ele fez uma interpretação sozinho da Bíblia. Não, mas Lutero acreditava piamente que se todo mundo lesse a Bíblia, chegaria às mesmas conclusões que ele. Pois é. Isso, Júnior, você perguntou, foi uma das coisas também que foram importantes na minha conversão. Porque eu cria no princípio do sola escritura. Só a Bíblia é autoridade final, infalível, e a gente tem que conduzir a nossa religião baseado só na Bíblia. E tudo que Deus queria pra gente está na Bíblia. Curiosamente, esse princípio não está na Bíblia. É importante para o pessoal de casa saber disso. Quando alguém vier falar para você assim, me mostra na Bíblia tal e tal coisa, você tem que perguntar, me mostra na Bíblia, onde que está na Bíblia, que tudo tem que estar na Bíblia. Porque não tem isso na Bíblia. E na Bíblia, inclusive, diz que nem tudo está escrito, né? No final do Evangelho diz que Jesus fez muito mais outras coisas que não estão escritas. Não, e isso, você falou, está corretíssimo, mas na Bíblia também tem muitas passagens que apontam que a autoridade está com a igreja. A igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15. Em 1 Coríntios... Posso pegar essa Bíblia aqui? Pode, professor. Pode ficar à vontade. Em 1 Coríntios, capítulo 11, São Paulo dá uma catequese belíssima acerca da Eucaristia. E ele puxa a orelha dos coríntios, né? Porque eles estavam comungando de forma sacrílega. Então ele dá toda uma catequese sobre a Eucaristia e veja eu vou ler os três últimos versículos. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa. Aqui já derruba aquela teoria dos TL de que a ceia nos primórdios era uma refeição coletiva. Mentira. Como se no início a ceia fosse um piquenique. Um lanche compartilhado. Um lanche compartilhado. Não, porque no início, eu falei aqui dos TL, mas eu já vi gente bem intencionada que caiu nesse papo. No início, a Eucaristia era uma refeição comunitária e com o tempo ela foi se tornando mais ritual. Olha o que São Paulo diz, se alguém tem fome, come em casa. Tem nada de piquenique comunitário aqui. Desde o princípio é uma refeição ritual. Desde o princípio é o corpo e o sangue de Jesus, porque ele manda antes discernir o corpo e o sangue. E olha só o que ele diz no último versículo de 1 Coríntios 11. Deixa eu ler aqui o último versículo. Se alguém tem fome, come em casa. Assim, vossas reuniões não vos atrairão à condenação. As demais coisas eu determinarei quando eu for ter convosco. Ora, se é sola a escritura, era para estar escrito aqui. As demais coisas são as seguintes. Isso.
Não. As demais coisas eu determinarei quando for ter convosco. Determinarei, não é sugerirei. Tá? Determinarei. Em outras traduções diz ordenarei. Então, nem tudo está na Bíblia, tá? Então, eu cria no sola escritura e eu cria meio que igual Lutero também. Se todo mundo ler a Bíblia com dedicação, vai chegar às mesmas conclusões que eu. Né? Mas me incomodava demais as divisões que há na igreja protestante, nas denominações protestantes. Me incomodava demais. E existe uma narrativa no protestantismo que é o seguinte: a gente discorda só naquilo que é periférico. Naquilo que é essencial a gente concorda. Mentira. Eles discordam no que é periférico, sim, mas eles discordam também naquilo que é essencial. A gente acabou de falar aqui, batismo. Além disso, Eucaristia. Eu não lembro o ano, se eu não me engano, eu acho que eu não estou errado, tá? Se eu não me engano, foi em 1529, na dieta no colóquio de Magdeburgo, Lutero e Zwinglio se reuniram para fazer uma confissão de fé conjunta. Zwinglio também era um ex-padre que tinha aderido ao movimento protestante. Para fazer uma confissão de fé conjunta, e eles foram resolver as suas diferenças teológicas acerca da Eucaristia. Então eles fizeram a reunião para chegar num consenso. E a reunião terminou com acusações mútuas de heresia. Lutero chamando Zwinglio de herege, e herege chamando Lutero... Desculpa. Lutero chamando Zwinglio de herege e Zwinglio chamando Lutero de herege. Curiosamente, ambos estavam certos. Desculpa. Mas estavam mesmo. Não podia deixar passar. Claro. Mas o fato é que eles discordam entre si naquilo que é essencial também. O que é a Eucaristia? O que acontece na Eucaristia? A Eucaristia comunica alguma graça? Existem sacramentos, sacramentos comunicam graça. O que é o batismo? O que o batismo causa? Quem deve receber o batismo? O que é a igreja? Como que a igreja deve ser governada? Ora, tem uma série de mandamentos bíblicos que você só consegue cumprir se você souber quem é que manda na igreja, falando aqui em bom português. Aqueles mandamentos bíblicos que falam que você tem que excomungar o faltoso, por exemplo, lá em Mateus 18. Se ele se recusar a ouvir a igreja, trata-o como um publicano e um pecador. Quando São Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que ele entregou os hereges a Satanás porque eles estavam causando confusão na igreja, ensinando heresias na igreja, que é um remédio amargo que até hoje a igreja usa, infelizmente, mas infelizmente no sentido de que é um remédio amargo. A gente não se alegra com isso, mas é necessário. Lá no Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio de Janeiro, Dom Orani, cardeal Tempesta, que é o arcebispo do Rio de Janeiro, ele excomungou um padre. Porque o padre estava falando que o Papa não é Papa. Ele estava falando que o último Papa válido foi o Pio XII. A gente se alegra com isso? Não, é triste que o Dom Orani teve que excomungar um padre. Ninguém se alegra com isso. Mas é necessário? É. Para o bem do rebanho, até para o bem do padre também, para ele saber que ele está errado, quem sabe se arrepender e voltar. Isso só pode acontecer se a gente souber quem tem autoridade para isso. E qual igreja que tem autoridade para isso? A batista ou a presbiteriana? Todas e nenhuma, né? A batista ou a presbiteriana? A congregacional ou a Deus é Amor? Porque todas e nenhuma. Porque eu já vi acontecer o seguinte: um sujeito ele é excomungado de uma igreja e vai para outra. Entendeu? Então isso não é periférico. Isso é central. Eclesiologia é central, ou seja, eclesiologia, né, para quem está nos assistindo, eclesiologia, o estudo da igreja, o que é a igreja. E aí, isso começou a me aborrecer demais. Por quê? Porque eu me aproximava da Bíblia com piedade. Eu não era impiedoso, não. Tem gente que acha que todo pastor é aquele pastor malandro que quer tirar dinheiro das pessoas. Não. Eu não era assim e tenho vários amigos que são pastores bem intencionados. Pastores que
não fica pedindo dinheiro durante o culto, não. Os frequentadores da comunidade deles doam voluntariamente. Tem um conselho fiscal, tem um tesoureiro, ele tem um salário, o pastor tem um salário, ele paga imposto. Ou seja, não é gente mau caráter, mas é gente que se aproxima da Bíblia, que diz ter a iluminação do Espírito Santo e chega a conclusões opostas. Isso me mostrou que alguma coisa estava errada. Isso não era o Espírito Santo, né, professor? Não, assim, não pode ser o Espírito Santo que está errado. Não pode, né? Porque vamos pensar aqui. Vou pegar duas figuras aqui conhecidas do meio protestante brasileiro e só a título de exemplo. O Augustus Nicodemos e o Jonas Madureira. Augustus Nicodemos é um teólogo presbiteriano, com uma boa formação teológica, né? Boa no sentido assim, dentro do meio que ele transita. E até onde eu sei, piedoso, né? Um homem de oração que busca a Deus. Jonas Madureira. Jonas Madureira é uma excelente formação teológica, uma excelente formação filosófica, pastor batista. Até onde eu sei também, muito piedoso. Ou seja, a gente está falando de dois homens, Augusto Nicodemos e Jonas Madureira. Os dois conhecem a Bíblia, os dois são estudiosos, os dois são piedosos. Eles chegam na Bíblia e eles se aproximam da Bíblia e chegam a conclusões opostas sobre temas centrais. Um vai dizer que tem que batizar crianças, outro vai dizer que não tem que batizar crianças. Um vai dizer que existem sacramentos e o outro vai dizer que não existem sacramentos. Um vai dizer que o sacramento comunica uma graça, o outro vai dizer que, por exemplo, a Santa Ceia, os presbiterianos creem nisso, que a Santa Ceia comunica alguma graça. O batista vai dizer que não. E isso assim, gente, eu estou ainda no tema, no mundo aqui muito teológico. Se a gente for descer para questões de organização de igreja, tipo de culto, e aí sim, a quantidade, a bagunça que é o evangelicalismo brasileiro, que tem causado verdadeiras... Tem causado, assim, doenças nas pessoas, tem adoecido as pessoas. Aí piora tudo. Então, quando eu comecei a olhar... Então, a gente está montando... Eu estou montando o quebra-cabeça aqui. Primeiro, aquele debate que eu tenho com o pastor. Eu vou investigar a patrística. Percebo que a igreja, desde o início, é católica. Vejo que aquela história de que o príncipe Lutero resgatou a princesa Bíblia das garras da bruxa má, que é a igreja católica, eu descubro que isso é uma balela, uma narrativa. E aí eu vejo que o sola escritura simplesmente não funciona. Tudo isso vai me mostrando que existe algo de errado, entendeu? Aliás, se vocês me permitem fazer um merchan aqui... Fica à vontade. Fique à vontade, professor. É bem um merchan, é porque tudo isso que eu estou falando, eu narro com detalhes nesse livro aqui. Surpreendido pela verdade de pastor... De pastor protestante à Igreja Católica. E, inclusive, esse livro tem o prefácio do Scott Hahn. Então, quem quiser adquirir e conhecer essa história... em detalhes e com citações, eu coloco os livros, as fontes e tal. É só entrar no site, é o título do livro, surpreendidopelaVerdade.com.br. A gente vai colocar na descrição do vídeo, professor. Obrigado. SurpreendidopelaVerdade.com.br. Maravilha. Para ficar no tema que o senhor estava abordando, dessa fragmentação que teve no protestantismo, ao que o senhor atribui essa... A gente vê no mundo inteiro um crescente católico, principalmente nos Estados Unidos, Ásia e África. Mas aqui no Brasil, o que tem crescido nos últimos anos são essas novas seitas, essas igrejas de parede preta, como ficou popularmente conhecida. Ao que o senhor atribui essa crescente, esse boom tão grande que teve aqui no Brasil dessas novas seitas protestantes? Eu não tenho dúvida de que isso tudo é fruto de uma... modernidade líquida ou de uma pós-modernidade em que nada é sólido, nada é duradouro, nada é permanente, tudo é transitório e as pessoas não querem mais conteúdo, elas querem experiência. Aliás, comecem a reparar
Quantas vezes essas pessoas usam a palavra experiência? Quantas vezes, até mesmo para divulgar um evento, vai ser uma experiência inesquecível. As pessoas querem experiência. Elas não estão preocupadas com a verdade. Elas estão preocupadas com o sentir. O sentir-se bem. Então, entendendo que essa moçadinha quer experiência, quer arrepio, eles criam um evento para essas necessidades. Para essas necessidades. Como diz São Paulo, cercar-se-ão de mestres que ensinarão o que eles querem ouvir. Isso é a coisa mais fácil, cara. Você busca o mestre que vai falar o que você quer ouvir. É isso que São Paulo fala, escrevendo a Timóteo. Então, segundo, a parede preta, a luz... O LED, a luz, o holofote. A música é impecável. Uma vez um cara me acusou de só querer holofote. Eu falei, Eduardo, só quer holofote. E ele é pastor de uma igreja que literalmente tem holofote no palco. Aí eu printei assim, eu falei, quem quer holofote sou eu, né? Você literalmente tem holofote na sua suposta igreja, no seu palco. Então, cara... E aí, como que é o culto? Isso é muito grave, porque a gente está falando aqui da Assembleia Litúrgica do povo de Deus. Como que é a Assembleia Litúrgica desses lugares? Começa com uma música envolvente, assim, mas a música tem sempre a mesma batida, que te coloca mentalmente num estado de vulnerabilidade. Aí tem a música mais agitada, mais calminha, mais melosa, para te fazer emocionar e chorar. a iluminação baixinha. Palavras que falam... E palavras, assim... pensadas e pensadas para emocionar. Depois tem uma mensagem, uma pregação, que é uma palestra de autoajuda, né? Uma palestra que vai te fazer sentir-se bem de novo. E depois toca mais uma música e a pessoa vai embora. Ou seja, é uma experiência. A pessoa, ela tá enchendo a alma dela e ela fica cansada, cara. Vamos confessar, vamos fazer uma sessão coletiva de confissão de pecados aqui? Porque eu sei que eu vou confessar um pecado que vocês também já devem ter cometido. Ficar 2 horas só subir no Instagram? Pecado, tá, gente? Tô confessando aqui. A gente não fica cansado depois? Fica. Você pode ficar deitado, você pode fazer isso deitado, mas você fica cansado. Exausto quando termina isso. Você pensa, o tempo nem passou e o que foi que eu fiz agora? É que eu tô cansado. Ao passo que se você gastar as mesmas 2 horas lendo um livro, você fica revigorado, né? Você sente, nossa, eu aprendi, eu cresci e tal. Essas igrejas, é isso. É o ficar subindo rios de Instagram. A pessoa, ela tem uma experiência agradável no momento, mas depois ela fica cansada. É igual você viver só de hambúrguer, só de fast food. Você fica cansado, né? Então é isso, cara. Eu não tenho dúvida de que é isso. É uma geração líquida, mimada, que não é perseverante, que não é resiliente e que quer receber um afago, quer receber uma experiência, luzinha baixa, parede preta, ambiente escuro, música emotiva, uma palestra motivacional. É isso. E é porque para eles, assim, também, de fato, nada é sagrado, né? Quem não tem sacralidade preenche com superficialidade, né? E sabe o que é interessante? Eu concordo com você, porém, Lutero e Calvino também... Grande amigo, segundo. Eles disseram que nada... Esse negócio que você falou, nada é sagrado, eles disseram que tudo é sagrado. Eles eliminaram essa questão de locais sagrados, vestes sagradas, homens sagrados, no caso do sacerdote, porque eles diziam, não, tudo é sagrado. Em certo sentido, perceba, em certo sentido, há uma razão em dizer isso, no sentido de que tudo é sagrado, porque Deus criou tudo. Uhum. E devemos viver a nossa vida para Deus, e a gente deve santificar o nosso cotidiano. E se eu sou um sapateiro... Eu tenho que fazer um sapato para a glória de Deus. Se eu sou um vendedor de algodão doce, eu tenho que vender algodão doce para a glória de Deus.
Porque, de fato, a gente tem que santificar Como tudo. disse São José Maria Escrivá, o trabalho, nosso meio de santificação. Exato. Né? Trabalho com meio de santificação. Né? E assim, cara, eu tava, por exemplo, lá na comunidade, né? Comunidade Servas de Maria do Coração de Jesus. É um pedacinho do céu lá. Maravilhoso. Só que nem todo mundo pode viver lá. Por quê? Eu tava olhando lá. Tem um projetor lá. Um projetor de as letras, né? Eu preciso de um engenheiro, de alguém para fazer aquele projetor. Alguém para pensar aquilo. Eu não sei fabricar projetor. Eu não sei fabricar esse microfone aqui. Então, tudo isso é feito. Eu não sei fabricar esse celular. Enfim, tudo isso tem que ser feito para a glória de Deus. E assim as pessoas são abençoadas. Porém, quando você faz isso distante da igreja e diz que eu não preciso da igreja porque tudo é sagrado, quando tudo é sagrado, nada é sagrado. Nada é sagrado, exatamente. Nada é sagrado. Então, em vez de você sacralizar tudo, o que eles fizeram foi dessacralizar tudo. Né? Foi mundanizar tudo, inclusive os cultos deles. Inclusive as assembleias litúrgicas deles. E até a própria Bíblia entrou nesse meio. Hoje você vê pastor protestante fazendo uma alusão a ficar embriagado da Bíblia, cheirando como se estivesse cheirando cocaína. Eu sei quem é esse. Você já viu esse cara? Então você vê o nível que chega a esse tipo de interpretação pessoal. Professor, voltando para essa jornada do senhor e trazendo também, partilhando esse conteúdo riquíssimo que o senhor tem com quem nos acompanha, eu queria ouvir do senhor um pouquinho, lógico. Como o senhor falou que a presbiteriana os cultos não eram nesse nível que o senhor nos relatou aqui, né? É uma dissidência que foi se aproximando. Algumas presbiterianas já estão assim, tá? Algumas. Então, mas falando da sua experiência, né? Experiência, não vou falar, sua realidade. Como foi, então, quando o senhor começou a descobrir a Santa Missa, a liturgia, né? Ver, assim, minha mãe às vezes fala assim, não sei porque os crentes, né? Na verdade são os crentes. Os crentes o culto dos crentes não tem nada, é um grupo de oração, é uma reunião de oração e tal, enquanto na missa tem todo... É um grupo de oração, sua mãe tá certíssima. Né? Então, assim, como foi para o senhor perceber que, poxa, lógico, se procurava a presença de Deus com piedade, com devoção, com desejo daquilo, mas percebeu que a Igreja Católica, né, detentora dos sacramentos, e tinha algo muito maior, mais substancial para oferecer. Como foi para o senhor perceber essa diferença, né, e olhar para a Santa Missa e saber como era o culto e como é a Santa Missa? Então, quando eu me dou conta disso, foi muito dolorido. Foi muito dolorido, porque eu achava que o culto que eu prestava a Deus era um culto agradável ao Senhor, mas eu percebi que era uma reunião de oração. A gente cantava umas músicas, rezava e lia a Bíblia. Não tinha nenhuma substância litúrgica, né? E quando eu começo a estudar o catolicismo, eu percebo, e é interessante porque no seminário presbiteriano eu tinha estudado sobre liturgia, né? E uma coisa que eu aprendi é que a liturgia, isso no seminário presbiteriano, que a liturgia, ela deve colocar aquele que presta culto a Deus na história da redenção. E a liturgia deve seguir essa sequência de criação, queda, redenção e consumação. Então, eu aprendi isso. E onde que eu encontro isso? Na missa. Né? A missa começa com a criação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois a gente tem a queda. O que a gente faz? Contrição. A gente pede perdão pelos nossos pecados. Depois, a gente tem o período do plano da redenção, onde os profetas anunciam o Messias, são as leituras bíblicas, a homilia, até que chega no auge, que é o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo que aconteceu no Calvário se torna presente diante de nós, na missa. E antes da consumação, o padre nos diz: ide em paz, que
que o Senhor vos acompanhe. Ou seja, a gente é enviado em missão. Acaba a missa, começa a missão, né? Nós somos enviados em missão. Eu percebi que lá estava o que eu sempre queria. Eu percebi outra coisa também, que por mais que eu, enquanto presbiteriano, tinha uma visão um pouquinho mais elevada acerca da Eucaristia do que os demais protestantes, não era nada diante do que a Igreja Católica ensina. Né? A Sagrada Eucaristia não é só um memorial, não é só não é um lembrete de que Jesus morreu na cruz. Quando eu descubro que no santo sacrifício do altar o próprio Cristo está ali e o Calvário se torna presente diante de mim, eu falo, gente, eu preciso disso, eu quero isso. Tem uma passagem em Gálatas, se vocês me permitirem, eu não lembro a passagem exata, mas eu acho que se eu der um Google aqui, eu acho. Gálatas, achei. Era só jogar um Google aqui. Olha só que interessante, cara. Versículos que eu nunca percebi quando eu era protestante. Gálatas, Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, diante de cujos olhos foi apresentado Jesus Cristo crucificado? Olha isso daqui, gente. Gálatas capítulo 3, versículo 1. São Paulo está dizendo assim, pessoal, Cristo foi apresentado diante de vós crucificado. Por que vocês estão abandonando a Cristo para ir atrás do judaísmo de novo? Agora, como que diante dos Gálatas Cristo foi apresentado crucificado? Se nem São Paulo estava lá no... Se nem São Paulo estava lá, se Cristo foi crucificado lá na Judéia e os Gálatas ficavam na Ásia Menor. Como? Só tem uma explicação. Sagrada Eucaristia. Na Sagrada Eucaristia, Cristo foi apresentado aos Gálatas crucificado. Então, Júnior, quando eu descubro que a missa não é mais uma reuniãozinha, quando eu descubro que a missa é o Calvário, se tornando presente diante de nós, o meu coração começa a me puxar. É como assim, eu sou atraído pela missa. Bento XVI, ele dizia, né, a igreja cresce não por proselitismo, mas por atração. A gente tem que tomar cuidado com isso. A diferença de proselitismo e evangelismo é sutil. O evangelismo quer fazer discípulos, o proselitismo quer fazer adeptos. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não tem que fazer proselitismo. São Bento XVI, quase, né? Tá profetizando já. Né? Olha aí. Bento XVI, ele dizia, a igreja cresce por atração, não por proselitismo. E eu me senti atraído pela Santa Missa. Chegou um momento que eu já não estava bem, cara. De tanto desejo que eu tinha de me tornar católico. Eu imagino, professor, assim, desculpa interromper, mas só para trazer um ponto acho que até Bate-papo foi... é assim mesmo. Isa, quando esteve conosco, ela comentou... Porque termina sendo meio que uma crise de identidade pessoal, né? Sim. Porque você cria naquilo, você era aquele conjunto de valores. E isso começa a se abalar. Eu imagino como é que ficou realmente o senhor nesse momento, né? Sim, foi muito difícil. Teve um momento, assim... Eu não sou muito de chorar, não. Tá? Não, é difícil eu chorar. Porém, teve um dia que eu tava num restaurante com a minha esposa e assim, a gente sabia das consequências se eu me tornasse católico, porque eu era sustentado pela igreja, né? A igreja pagava o meu salário, o meu aluguel, meu plano de saúde, meu INSS, meu fundo de aposentadoria. Toda a minha vida girava em torno da igreja. Eu era pastor de tempo integral. Eu não tinha outro salário, não tinha nada. Então a gente sabia das consequências disso. E aí, eu tô no restaurante com a minha esposa, ela pega na minha mão e fala assim, amor, como é que você tá? Aí eu começo a chorar.
Eu começo a chorar, eu não consigo responder. E era por isso. Aí ela, né, muito sábia, ela diz, eu sei que você não está bem. E eu sei por quê. É porque você quer se tornar católico e está com medo das consequências. Pois eu queria dizer que eu vou honrar os meus votos matrimoniais. Onde você for, eu vou. Eu estou pronta. Então foi essa palavra dela, foi assim, o que eu precisava para pedir demissão da igreja presbiteriana. Aí foi uma loucura, cara. Assim, fiquei sem emprego, sem casa, fui morar com meu pai. Ela ficou morando no Rio. A gente morava no Rio porque eu era pastor no Rio. Só que ela estava fazendo um curso lá. Para mim seria muito mais cômodo ficar enganando a comunidade, fingindo de pastor, para ela terminar o curso dela. Mas eu não achei isso nem honesto com a igreja presbiteriana, né, com a denominação presbiteriana. Então, ela fica morando no Rio para terminar o curso dela. Eu vou para Minas morar com meu pai. Eu não tinha mais casa, não tinha nada. Não tinha salário. E, assim, eu não passei fome, né? Eu podia falar assim, eu passei fome, morei no albergue da prefeitura, nada disso. Eu fui acolhido, mas fui acolhido pelo meu pai. Assim, ninguém quer com quase 40 anos nas costas e morar com o pai de novo, né? Fui morar com meu pai, fiquei sem salário, fiquei sem nada. E foi uma fase muito difícil da minha vida, mas também foi uma fase que eu vi Deus aparecendo com a sua providência também, de uma forma muito interessante, porque eu tinha uma reserva financeira que dava para ficar uns 3 meses, assim. E 3 meses passaram-se e eu não arrumei emprego. E o dinheiro acabou. E uma escola de inglês lá de Juiz de Fora estava contratando professor. Aí eu fui lá, me ofereci para ser professor da escola. O salário era bem menor do que eu ganhava enquanto pastor, né? Os pastores presbiterianos, eles são honrados pela igreja presbiteriana com um bom salário. Então, eu estava sendo contratado pela escola para ser professor de inglês. E quando eu ia ser contratado, veio a pandemia. Aí a escola fecha. E a dona da escola me liga e fala, Eduardo, desculpa, mas não vai dar para te contratar, porque com a pandemia a gente teve que fechar a escola. E eu falei, né, desgraça pouca, é bobagem. E aí, passaram-se 2 semanas, eu não sabia o que fazer. E eu, como recém-convertido, mandaram eu fazer uma novena para São José. Faz uma novena para São José, fala que você quer sustentar a sua família, que ele vai te ajudar. Mas ele deixa para a última hora. Eles me falaram isso, né? Ele só vai te ajudar... Já lhe avisaram, foi, professor? Só te ajuda quando já não tiver mais nada, nem outro recurso. E foi exatamente. Quando acabou todo o meu dinheiro, já não tinha mais nada, não tinha para onde correr, a dona da escola me liga de novo e fala, Eduardo, a gente não vai contratar você como professor, já te expliquei, mas a gente está com um curso online aqui de inglês. E eu tô precisando de vendedor do curso. Você quer? E eu falei, eu quero. Quanto que é o salário? Ela, não tem salário não, é só comissão. Eu falei, meu Deus do céu, tá bom, né? Eu quero. Aí eu me tornei vendedor de um curso de inglês, sem nunca ter sido vendedor antes. E eles não me deram lista para ligar, nada. Eu tinha que sair achando cliente. Então eu saía ligando para as pessoas. Mas, nossa, eu fiz muita coisa. Pegava o celular do meu pai, liguei para todos os amigos dele. Peguei o celular da minha sogra, liguei para todas as amigas dela. E fui oferecendo curso de inglês para todo mundo. E vendendo curso de inglês durante 1 ano e meio. Eu sustentei minha família como vendedor. E assim, a gente, né, tem que se virar. Eu tinha esposa e uma filha. Na época, uma filha só. Depois outros filhos foram chegando, porque a gente se converteu e né, parece que Deus vai abençoando. Né? Os filhos vão vindo, a gente toma vergonha na cara e se une com a esposa de forma justa. E eu falei para vocês no início que o meu apostolado surgiu de uma forma bastante orgânica, porque eu não falei para ninguém que eu tinha me tornado católico. Eu não queria, assim, ferir as pessoas. Eu acho que foi um pouco de respeito humano. Não sei se foi respeito humano ou também... Talvez não. Talvez eu não queria mesmo ferir as pessoas, porque já foi uma coisa muito complicada lá em casa.
Meu sogro ficou muito aborrecido. Meu sogro é presbítero da igreja presbiteriana. Ele ficou aborrecido que a gente se tornou católico. Eu não falei para ninguém. Só familiares próximos e amigos sabiam. E 2020, então eu me torno católico no advento de 2019. 2020 é a pandemia. 2021, início de 2021, ali na domingo de Ramos 2021, é a minha profissão de fé. E na minha profissão de fé, foi uma profissão de fé perante o meu bispo, lá em Juiz de Fora. A missa estava sendo transmitida pelo YouTube. Alguém recortou a minha profissão de fé e colocou no YouTube assim: ex-pastor se torna católico. Aí um monte de canal replicou isso. Em uma semana, 1 milhão de pessoas assistiram a minha profissão de fé. Diante disso, um monte de gente começa a me procurar. Eu divido em três grupos de pessoas. Protestante para me xingar. Protestante curioso e bem intencionado. Porque tinha protestante que veio me xingar, mas tem protestante que falava assim, cara... Como foi que você chegou a essa conclusão, né? Como assim você acredita em purgatório? Você pode me ajudar? Eu tentei estudar o purgatório e não entendi. Eu tentei estudar os dogmas marianos, não entendi. Então você via que o sujeito queria aprender. E católicos que estavam a caminho de se tornar protestantes e falam assim: Eduardo, eu estava me tornando protestante, mas eu fiquei sabendo de um pastor que virou católico. O que você viu que eu não vi? Então, tirando os protestantes que vieram me xingar, os outros dois, católicos e protestantes, que me procuraram para tirar dúvida, eu comecei a atender essas pessoas. Eu passava meu WhatsApp para elas. Hoje eu não consigo passar meu WhatsApp para quem me segue. Desculpa, mas né, vai explodir meu telefone. Eu não consigo. Aliás, eu tenho mais de 150 mensagens não respondidas aqui. Estamos juntos. Né? Você sabe como é que é. Mas naquela época eu passava meu WhatsApp. Só que esse número foi crescendo, foi crescendo. Aí surgiu o apostolado Catolicismo Blindado. Por isso que eu digo... todas as minhas ações foram orgânicas? Óbvio que não. Hoje eu invisto em tráfego. Hoje eu intencionalmente quero fazer o perfil crescer, mas no início foi absolutamente orgânico. As pessoas começaram a me procurar e eu percebi ali uma carência catequética, eu percebi ali uma necessidade de ensinar protestantes de boa vontade e católicos que às vezes são presas fáceis. Às vezes surge um protestante na vida de um católico que fala: a Bíblia diz não farás imagens, como é que vocês têm imagem? Olha que absurdo. E o católico despreparado cai nessa ladainha e vai embora. Ele não aprende nem a falar assim: me diga na Bíblia onde diz que tu tem que estar na Bíblia. Ou, alguns capítulos depois Deus manda fazer imagem, Êxodo 25 e tantas outras passagens. Então, o catolicismo blindado, esse apostolado, surge de forma orgânica como uma resposta a uma necessidade catequética de pessoas que me procuraram, porque a minha profissão de fé perante o Dom Gil, arcebispo de Juiz de Fora, que aliás é um homem que me acolheu como a um filho, né? Eu um filho, ele um pai na fé. A minha profissão de fé se tornou viral. E né, vocês trabalham com internet, vocês sabem que a viralização de algo é algo absolutamente inusitado. Não se tem uma fórmula para isso. Quem descobrir a fórmula de como viralizar alguma coisa ficou bilionário. Aquele cara lá, qual é o nome daquele cara lá? O maior youtuber do mundo. Esqueci o nome dele agora. Ele gravou com o Cristiano Ronaldo recentemente agora. Isso, já gravou com o Neymar. Mr. Beast, obrigado. O Mr. Beast, ele ficou bilionário porque ele descobriu a fórmula de viralizar. Né? Mas o meu vídeo viralizou, da minha profissão de fé, e as pessoas vieram me pedir ajuda. Foi esse o primeiro vídeo que eu vi seu. Foi. Então, foi assim, respondendo a sua pergunta, como que foi todo esse processo aí. Eu queria fazer uma pergunta agora de uma perspectiva católica que eu tenho, e acredito que boa parte dos católicos tem. Tem uma frase que eu cito muito, que ela se tornou um pouco viral, é que da parte do Cristo se encarnou e não se encadernou. Parece que na visão protestante ele se encadernou. Do meu ponto de vista, o protestante ele adora a Bíblia, porque do meu ponto de vista parece muito isso, que ele tem uma adoração perpétua, assim, intensa pela Bíblia. Qual é a visão do senhor em relação a isso? Olha, eu acho que adorar a Bíblia seria uma palavra meio forte. Seria um pouco injustiça.
Eu não diria isso. Eu não diria isso. Por mais que eles são injustos conosco, acho que a gente não precisa ser injusto com eles. Mas uma coisa eles fazem. Eles tiram a Bíblia do seu propósito original e usam a Bíblia como algo que ela não é. Por exemplo, eles tratam a Bíblia como mediadora. Entendeu? E, aliás, eles falam isso. Eu já fiz, inclusive, vídeos no meu canal fazendo react a pastor falando isso. A Bíblia é a nossa mediadora com Deus. Entende? Peraí, isso aí é roubar o lugar de Mas Cristo. o senhor já viu uma frase de algum protestante dizendo a salvação só existe na Bíblia? Porque eu recebo muito esse tipo de indagação. Se não tá na Bíblia, não existe. Se não tá na Bíblia, eu não quero. Uma não adoração existe... prática, né? Prática. Sim, sim, Porque, sim. assim, teoricamente, não. Ele não vai colocar isso como seu salvador. Não é isso que... Não é a Bíblia em si que vai salvar. Mas ele diz, não existe salvação fora da Bíblia. Isso é uma prática de adoração, querendo ou não. Porque a salvação está em uma pessoa e não em um livro. Sabe por que eles dizem isso? Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aí é um erro protestante. Exatamente. Muito, muito, muito comum. Porque enquanto o senhor procura ir, Claro. diferentemente do que eles pensam, na Igreja Católica eles dizem que a gente rejeita a Bíblia. Muito pelo contrário, tanto que é um fruto da Igreja. É lógico. Mas a Igreja tem os 3 pilares, a fé, a tradição e o magistério. A Bíblia é fruto da tradição em que interpreta o magistério da Igreja. Então a gente tem os 3 pilares. Aí o protestantismo ele se apega unicamente às Escrituras como uma fonte única de salvação. Sim. Muitas alas protestantes, não vamos generalizar, mas muitas alas protestantes pensam exatamente dessa forma. Tiago, Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo 18. Por sua vontade, nós fomos gerados pela palavra, a fim de que sejamos como as primícias das suas criaturas. Gerados pela palavra. Porque quando eu falo que a Bíblia veio antes que a igreja veio antes da Bíblia, eles falam, é claro que não, tá aqui, ó, fomos gerados pela palavra. Eu falo, amigo, você tá confundindo palavra com Bíblia. Exato. Em vários momentos, segundo, a Bíblia diz que nós somos salvos pela palavra do seu poder. E quantos sermões eu já fiz também, infelizmente, mas já vi de pastores empolgados e emocionados falando, nós somos salvos pela palavra. Olha aqui, gente, é a Bíblia. Confundindo palavra com Bíblia. Até eu fiquei emocionado aqui. Confundindo palavra com Bíblia. Exatamente. Palavra não é necessariamente Bíblia. Isso aqui é bom para o pessoal que está em casa nos entender. Porque durante muito tempo os cristãos não tinham acesso à Bíblia. Quando esse versículo específico que o senhor leu foi escrito, não existia a Bíblia. Não existia. Não existia a Pois Bíblia. é, né? E a gente tem que lembrar, gente, que a Bíblia é uma coleção de livros. São vários rolos de livros, caríssimos. Quando São Paulo, por exemplo... Vou pegar Tiago aqui. Quando Tiago manda essa carta para as comunidades às quais ele se dirigia, ele não escreveu a carta, tirou xerox e mandou uma cópia para cada membro. Ele mandou uma carta para o bispo daquela igreja particular e eles liam essa carta onde? Na missa. Na missa. Então, assim, a palavra que é dita aqui tem vários significados. É o próprio Cristo, que é a palavra encarnada. É a palavra do Evangelho, que, de novo, eles confundem com Bíblia, mas não é. É a proclamação, é o querigma do que Cristo fez por nós na cruz. Ora, a igreja surge, a igreja se espalha para pregar o Evangelho. Uma vez que ela prega o Evangelho, comunidades nascem, igrejas particulares nascem. Com as igrejas particulares nascem também os problemas. Isso não é privilégio nosso. Desde a época dos apóstolos já tinha muitos problemas nas igrejas. E por causa dos problemas, os apóstolos escrevem cartas para corrigir, para exortar, para ensinar, mas se dirigindo a necessidades reais daquelas comunidades. Eu fiz um vídeo no meu canal, inclusive tá com bastante visualizações, que é: se Maria é tão importante, por que São Paulo não fala dela? Né? Ele fala em Gálatas, né, nascido de mulher, fala que Cristo é nascido de mulher,
Mas se Maria é tão importante, por que Paulo não fala dela? Essa é uma pergunta completamente desconexa. Não faz o menor sentido. Já me fizeram essa pergunta várias vezes. Não faz o menor sentido. Ora, nenhum protestante duvida que Maria deu à luz de forma virginal. Ainda que eles dizem que ela teve outros filhos depois, mas pelo menos qualquer protestante, né, que tem uma formação mínima vai dizer, vai concordar que Maria concebeu virginalmente e deu à luz a Cristo de forma virginal. Vocês concordam que isso é um baita milagre? Paulo não menciona isso. E eu já vi muitos teólogos. Aliás, nem São Marcos menciona isso. E nem São João menciona isso. Só Mateus e Lucas mencionam isso. E eu já vi muitos teólogos liberais dizendo que o nascimento virginal não é tão importante assim, porque só Mateus e Lucas mencionam. Então, por que Paulo não menciona tanto assim Nossa Senhora? Por uma série de razões, mas a razão principal é porque as cartas emergem a partir de necessidades pastorais. Muito provavelmente, devoção a Maria não era um problema para esse povo, porque eles já estavam acostumados a serem devotos de Sara, de Rebeca, de Raquel. No livro de Ruth é muito bonito a bênção das mulheres de Belém para Ruth é uma invocação, se eu não me engano, de Raquel. Olha só. Raquel, Ruth, capítulo 4, versículo 11, lá no Antigo Testamento, quando Ruth dá à luz a Boaz, que se torna bisavô de Davi, né? Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi. Olha o que as mulheres de Belém dizem para Ruth. Aliás, as mulheres não, o povo de Belém. Então todo o povo que estava na porta e todos os anciãos da cidade responderam: somos testemunhas que o Senhor torne essa mulher que entra na tua casa semelhante a Raquel e a Lia, que fundaram a casa de Israel. Sê feliz em Efrata, adquire um bom nome em Belém. Raquel e Lia. Que essa mulher seja como Raquel e Lia. Se você disser para alguém assim, se você disser para alguém não, para um protestante, se você disser para protestante assim, que sua filha seja como Maria de Nazaré, ele vai falar, tá amarrado, idolatria. Mas se você falar assim, que sua filha seja como Raquel. Pois é, Ruth, Raquel, Judite, Esté pode. Maria não pode. Judite não pode não, porque eles não acreditam que Judite entendeu? É um dos livros. Mas se você falar que sua filha seja como Sara, eles vão falar amém. Amém. Como Débora, Glória, amém. glória. Glória. Como Maria Santíssima. Não pode. Mas, né? Então é isso, cara. A Bíblia emerge da igreja. A gente ama a Bíblia. A Bíblia é inspirada, é infalível. Mas a revelação de Deus pro mundo não se encerra na Bíblia. A revelação de Deus pro mundo é a encarnação de Cristo. É a vida, morte e ressurreição de Jesus. Amém. Uma coisa, já que a gente está falando da Bíblia, uma coisa muito importante é a questão do cânon bíblico. Uhum. O senhor, enquanto pastor presbiteriano, aceitava o cânon tradicional protestante, 66 livros. Como é que foi para o senhor entender o cânon católico de fato, com 73 livros, e ter essa clareza? Não, o cânon de fato é esse, não o cânon de Jamnia. Como é que ficou isso? Resumidamente, para mim foi o seguinte, segundo. Eu percebi que eu só tenho o cânon do Novo Testamento por causa da Igreja Católica. Eu percebi isso. Isso aí não é difícil de perceber. Tá? A Bíblia, ela é inspirada, é infalível e tal, mas ela não nos mostra quais livros devem pertencer à Bíblia. Isso é uma coisa que qualquer protestante deveria se perguntar. Se eu devo crer na Bíblia, como que eu sei quais livros pertencem à Bíblia? Porque um apóstolo... João poderia ter feito isso. João, antes de morrer na ilha de Patmos, tem escrito:
gente, os livros que vocês devem aceitar como escritura são os seguintes. Pau. Ele não fez isso. Quem tem que discernir quais livros eram bíblicos e quais não eram é a igreja. E alguns protestantes, eles dizem algo sobre isso. Até tem um protestante famoso aí no YouTube que fez um vídeo recente sobre isso, e que o problema não é o que ele diz, o problema é o que ele não diz. O vídeo desse protestante, eu tô até pensando em fazer um vídeo resposta, porque ele não fala mentira, ele só fala meias verdades. De novo, o problema não é o que ele diz, é o que ele não diz. Por exemplo, ele diz uma coisa real. Muitos livros da Bíblia, todas as igrejas já sabiam que deveriam ser bíblicos. Ok, isso está certo. As igrejas nunca tiveram dificuldades em reconhecer Mateus, Marcos, Lucas e João como Bíblia, Escritura Sagrada. Só que eu falei que o problema não é o que ele diz, é o que ele não diz, né? O que ele não diz? Como que a igreja sabia disso? Pois é. Como? Pela tradição oral. Como que a igreja sabia que Mateus, Marcos, Lucas e João eram inspirados, era escritura sagrada? Pela tradição oral. Isso ele não diz. Outra coisa que ele diz que não é mentira, mas que ele tem uma outra coisa que ele não diz, é o seguinte, ele fala assim, o livro de Hebreus, de 2ª e 3ª João, de 2ª Pedro, Apocalipse, não foram aceitos, né, logo de primeira. Tá certo. O que ele não diz? Como que eles foram aceitos? Pela autoridade da Igreja Católica. Então, assim, é um angu de caroço. Eu crio da seguinte maneira, que o cânon foi se desenvolvendo com o tempo e a igreja foi ouvindo o Espírito Santo e aceitando. Basicamente é isso que os protestantes aceitam, tá? De novo, essa explicação não está errada, ela está incompleta. É lógico que com o tempo a igreja foi discernindo quais livros deveriam pertencer ao cânon e quais livros não deveriam pertencer ao cânon. E tinha gente que queria mais livros, tinha gente que queria menos livros, tá? Agora, como que a igreja foi discernindo isso? Como que a igreja sabia? Pela tradição oral. A gente não pode esquecer disso. A igreja sabe qual livro deve ser bíblico, qual não deve ser bíblico, pelo que ela recebeu dos apóstolos. E os livros que foram mais disputados, como Hebreus, Apocalipse, 2ª e 3ª João, 2ª Pedro, e esses livros? Foi a autoridade da Igreja Católica. A Igreja Católica se reuniu em concílios regionais, ensinos, inclusive o Concílio de Roma, né, que é a igreja, era a sede que tinha primazia sobre as demais igrejas da época, define o cânon. Então, para mim, foi muito simples o seguinte raciocínio. Se a Igreja Católica definiu o cânon do Novo Testamento, por que ela não tem autoridade para, ouvindo dos apóstolos, o cânon do Antigo Testamento também, né? Então, para mim, isso solucionou. Mas depois eu fui fazer um estudo sobre o cânon do Antigo Testamento, e aí, de novo, mentiram para mim, né? Por exemplo, os judeus sempre souberam qual era o cânon do Antigo Testamento. Mentira. Já no primeiro século tem disputas. Os saduceus criam uma coisa, os fariseus criam outra, os essênios criam outra. Tinha muita confusão acerca do que era o cânon. O cânon só é definido mesmo no Concílio de Jâmina, como você falou. O que é Jâmina, gente? Jâmina é uma cidade, hoje, né, fica lá na Palestina, perto do Mar Mediterrâneo, que foi para onde os fariseus fugiram quando Roma, né, o Império Romano, destrói Jerusalém.
E lá em Jâmnia, aí sim, eles definem um cânon. Exatamente. E nesse cânon que eles definem, eles não aceitam os livros escritos em grego, os deuterocanônicos. Mas a igreja já existia. E a igreja já lia esses livros, Sabedoria, Eclesiástico, Tobias, Judite. A igreja já... Os apóstolos já escreveram a Bíblia citando esses livros, né? Então isso para mim foi muito tranquilo, assim. Não foi algo difícil na minha jornada por perceber que a igreja que recebeu autoridade para definir o cânon do Novo Testamento definiria o cânon do Antigo também. Uma vez me perguntaram assim, Eduardo, é verdade que a Igreja Católica acrescentou 7 livros à Bíblia? Eu falo, rapaz, a verdade é que a Igreja Católica acrescentou 27 livros à Bíblia. A Igreja Católica acrescentou, você quer saber o que ela acrescentou? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses e por aí vai. Né? Foi a Igreja Católica que acrescentou, foi ela que definiu o cânon bíblico. Isso é uma coisa que eu não entendo, é como eles aceitam o Novo Testamento e não aceitam o Antigo, que no Concílio de Jâmnia, principalmente, essa questão do cânon de Jâmnia, foi justamente para combater os cristãos, que tratavam como se fosse uma seita. Lá, de fato, eles tratavam e fecharam esse cânon justamente para combater os apóstolos ali, acrescentados da igreja. Não, o Talmud judaico, o que eles falam dos cristãos lá é barbaridade, é barbaridade. Tem mais água ou não? Minha garganta tá ficando seca aqui. Ó, aqui, professor. A Isa contra a regra. Professor, antes da gente encerrar aqui o episódio, a gente tem aqui um momento que a gente sempre faz com todos os convidados. Tá aqui o segundo católico, então o segundo católico é o quê? Segundo católico vai lhe perguntar alguns temas aqui. O senhor tem um segundo, primeira coisa que vem na cabeça para responder. Rapaz. Rapidinho. Professor, uma música. Terra Seca. Um livro. Surpreendido pela verdade? Não. Mas pode sugerir. Não é porque... Aí é demais, né? Cara, um livro... Vamos lá. Tem um livro que... É porque ele não está em português, mas eu estou querendo traduzir em português. Que é The Spirit and Forms of Protestantism. O Espírito e as Formas do Protestantismo. É um livro fenomenal. Quem é o autor? Luiz Boyer. Ele é um pastor luterano que se tornou católico e se tornou padre. E ele escreveu esse livro. Ele analisa o protestantismo. O livro é maravilhoso. Se precisar de ajuda na divulgação, pode falar. É, né? Não tem em português ainda, mas eu quero que ele, se alguma editora quiser publicar, cara, eu também vou ajudar a editora a divulgar. O Espírito e as Formas do Protestantismo. O livro é basicamente o seguinte, ele é um acadêmico de primeira linha, foi pastor luterano, se torna católico, se torna padre. Ele analisa o protestantismo e mostra os pontos positivos do protestantismo. Depois ele mostra por que o protestantismo nunca vai atingir os seus objetivos enquanto eles forem protestantes. E ele fala que o sonho do protestante só vai se cumprir se ele se tornar católico. Ele mostra isso. Assim, cara, é belíssimo. Sensacional. O Espírito e as Formas do Protestantismo. Um filme. O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. Um versículo. Atos, capítulo 20. Agora eu não lembro se é 24 ou 25. Atos, aproveita e já lê. Posso ler aqui? Uhum. 24. Eu não temo nada disso e nem me importo com a minha própria vida, contanto que eu termine a minha missão e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Um título mariano. Nossa Senhora da Paz. Um personagem bíblico. Eu vou tirar Jesus e Nossa Senhora da equação para ficar mais fácil. São Paulo, né? Gosto muito de São Paulo. Um santo. São Felipe Neri. Um papa. Bento XVI. Um lugar que conheceu e marcou sua vida. Eu vou falar um que
é muito significativo na minha história, que é a Catedral de São Patrício, em Nova York. Mas eu quero explicar o porquê. É gigantesca aquela catedral. Né? Eu quero explicar o porquê. Eu fui lá em 2017. Eu vi as fotos. Você viu? Eu fui lá em 2017 como pastor para fazer... Eu fui fazer um curso lá em Nova York e eu fui visitar a catedral como turista. E um padre veio falar comigo. Falou, que você está passeando aqui? Eu falei, eu sou pastor evangélico. Ele, pastor evangélico? Estuda um pouquinho mais que você vira católico. Então, eu falei, que padre atrevido, né? O que esse cara pensa que é? Ele que vai virar protestante se ele estudar e tal. Mas isso foi em 2017. E agora esse ano eu voltei lá, porque eu fui convidado para pregar numa paróquia lá perto. E aí eu não fui mais como turista. Eu participei da missa, comunguei, né? De turista a adorador. Encontrou o padre lá ainda ou não? Não encontrei, não. E um lugar que gostaria de conhecer? Lisieux. Agora ele ficou feliz. Né? Tem que explicar ao pastor, ao professor. Eu até me confundi aqui. Tem que explicar. Professor, já virou uma piada interna do podcast aqui, porque todo mundo que vem aqui com essa pergunta... Você já ouviu falar aquele Vilhariano Suassuna, que ele diz assim, que tem uma pessoa que divide o mundo e quem foi pra Disney e quem não foi pra Disney. Pronto, o segundo é, quem foi pra Lisieux e quem não foi. Ele quer levar todo mundo pra Lisieux. Ele quer levar todo mundo pra Lisieux. Todo mundo chega aqui que fala que quer conhecer Lisieux. Diga, pô, a gente vai organizar essa peregrinação. Vai acabar montando um avião. Já fica todo mundo aqui na expectativa que vai dizer, se é Lisieux, esse mundo vai vibrar. Entendi. Ele vai igual Ariano Suassuna, né? Foi Certamente você já foi a Lisieux, né? Quase dessa forma. Foi na França e não foi a Lisieux, não. Não fui na França, cara. Mas a gente já vinha conversando no caminho pra cá sobre uma peregrinação próximo ano. E, inclusive, o roteiro passa por Lisieux. Olha aí. Roteiro Nossa, eu sou doido com Santa Teresinha. Eu também. Gente, deixa eu dar aqui os recadinhos antes da gente realmente terminar, né? Por favor, curta esse vídeo. Né? Comente, você vai, pra provar que você ficou aqui até o final, vamos lembrar que eu fiquei imaginando a cara do professor debatendo no restaurante com o pastor inglês lá. Você vai colocar aí, digita aí, my friend, pra provar que você ficou até o final do podcast aí. My friend. Digita aí, my friend, curta o vídeo, se inscreva, já passamos dos 70 mil. A gente quer estar em breve com uma plaquinha dos 100 mil aqui, né? Se Deus quiser. E agradecer também a toda a tua Maria, nossa parceiraça desde o início do podcast, tá com a gente. Lá você pode comprar sua cadeia de consagração, outros itens para te ajudar na tua vivência e devoção à Nossa Senhora. Vai estar aí o QR Code, aponta a câmera do celular, vai pro Instagram, link da bio, WhatsApp. Meus 10%, tá garantido os 10%, beleza? Também, antes de terminar, o link da doação, caso você queira ajudar o podcast, a gente agradece de coração para continuar aqui nessa missão. Professor, antes da gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse suas redes sociais, né? Como a gente disse no início, muita gente já lhe conhece, mas para quem não lhe conhece, se interessou pelo seu conteúdo, como ter acesso também, onde achar o livro. Como ter acesso ao curso do senhor, à comunidade, né, do Catolicismo Blindado, para poder comprar o livro também, pode ficar à vontade. Tá, joia. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de estar com vocês incrível. aqui. A gente queria muito tempo que você estivesse conosco, que a providência permitiu que fosse hoje, estamos muito felizes. Bom, você que está assistindo a entrevista aí, eu convido você a me seguir nas minhas redes sociais. No Instagram é Professor Eduardo Faria, tudo junto, sem abreviações, é professor mesmo, por extenso. Professor Eduardo Faria, sem ponto, sem underline, sem nada. E sem o S no final. E sem o S no final, que o povo é danado de me chamar de Farias, né? Então é isso aí, Professor Eduardo Faria. No YouTube é Catolicismo Blindado, é o nome do meu canal, Catolicismo Blindado no YouTube. Então lá no Instagram tem as informações para os meus cursos e etc. E inclusive a gente está lançando a segunda turma de pós-graduação em Teologia Sistemática Católica. Primeira turma, um sucesso, em parceria com a Uniítalo, 250 alunos fazendo pós-graduação em Teologia, olha só. Maravilha. A gente está lançando a segunda turma agora. E se você quiser conhecer minha história, né, mais de perto, Surpreendido pela Verdade, é só você entrar no site surpreendidopelaverdade.com.br. Você vai adquirir o livro lá e vai chegar na sua casa. Amém. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o convite aqui, mesmo na correria do dia que hoje. Viagem, teve esse tempinho pra gente aqui. Pregação, 2 pregações hoje, foi muito intenso. Mas aqui, uma pergunta para ficar pro corte final aqui. De pastor presbiteriano a católico. O que é ser católico para o senhor hoje? Ser católico é experimentar a eternidade no ordinário da vida. Por que eu estou dizendo isso?
Porque por meio dos sacramentos, a eternidade invade o agora. Por meio dos sacramentos, o Cristo que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso vem ao meu encontro aqui e agora. Então, para mim, ser católico é experimentar a eternidade, o sobrenatural de Deus no ordinário da vida. Amém. Sensacional. Amém. É isso. Muito obrigado, professor. Seja muito bem-vindo. Sempre que tiver por João Pessoa aqui na Por favor, volte na sempre. região, certeza. volte sempre. As Tem portas, assunto pra gente conversar muito Tem, mais não ainda. Tem. as portas estarão sempre abertas aqui para o senhor. Já faz Amém. tempo que a gente conversou, já tentando Sim, elaborar sim. para esse encontro acontecer. E graças a Deus deu certo no Graças momento a certo, Deus. né? É isso aí. Pessoal, esse foi o Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra de fato com o conhecimento. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Até a próxima. Até semana que vem. Deus abençoe e salve Maria.